Você teria coragem de falar consigo mesmo de uma forma tão poderosa, durante apenas 3 dias, que sua mente começasse a se transformar por dentro? Não é mágica, é ciência, é intenção, é disciplina mental. A maioria das pessoas passa anos repetindo frases que as sabotam, que as travam, que as fazem duvidar de si mesmas. Mas, e se por 3 dias você escolhesse conscientemente cada palavra que diz a si mesmo? E se por 72 horas você parasse de se criticar, de se culpar, de se limitar e começasse, no lugar disso, a se afirmar, a se impulsionar, a se tratar como seu melhor aliado? Isso não é um desafio qualquer. É uma declaração de mudança, porque a forma como você fala consigo mesmo pode levantar ou destruir a sua vida. E se você se comprometer por apenas 3 dias, verá como tudo começa a mudar. Você aceita o desafio? Antes de começarmos o vídeo, quero que faça algo muito simples, mas extremamente poderoso. Vá agora mesmo até os comentários e escreva esta frase: hoje começo a reprogramar minha mente. Sou estoico. Não faça isso por rotina. Faça com intenção, com firmeza, como um compromisso com você mesmo. Porque aquilo que você afirma com suas palavras, sua mente começa a aceitar como realidade. Ao escrever, você está enviando um sinal direto ao seu subconsciente de que a mudança começa hoje. Essa frase será sua âncora, seu ponto de partida, sua ordem interna para deixar a negatividade para trás e começar a construir uma mentalidade forte, serena e focada. Escreva, sinta e comece a se transformar de dentro para fora. Número 1. O poder das palavras que você diz a si mesmo. Você já prestou atenção nas palavras que diz para si mesmo em silêncio? Porque mesmo que ninguém mais escute, sua mente escuta. E o que você repete dia após dia não é inofensivo, é poderoso. Sua mente não distingue o que é real daquilo que você afirma com convicção. Se você vive dizendo, sou um fracasso, seu corpo reage como se isso fosse verdade. O estresse se ativa, sua motivação enfraquece e suas decisões começam a refletir essa crença. Mas se você disser, tenho o poder de mudar, estou evoluindo a cada dia, sua mente também acredita e começa a construir isso como realidade. Você não precisa ter tudo resolvido para se tratar com respeito. Não precisa já ter alcançado sua meta para começar a se valorizar. O que você precisa, sim, é parar de ser seu próprio inimigo interno. O mundo já é duro o suficiente. Não seja você mesmo quem mais te sabota. Cada palavra que você pronuncia para si mesmo é uma semente. Pode ser uma semente de medo ou de esperança, de limitação ou de expansão. A diferença está no que você escolhe regar todos os dias com sua atenção. Observe como você se trata quando comete um erro. Você se castiga com dureza ou aprende com compaixão? Porque isso revela o tipo de relação que você tem consigo mesmo. E essa é a relação mais importante da sua vida. Quando você muda seu diálogo interno, muda o seu destino. Porque aquilo em que acredita, aquilo que afirma, aquilo que repete, se transforma no seu padrão mental. E esse padrão determina as decisões que você toma, as oportunidades que enxerga e as que deixa passar. Há pessoas que acordam todas as manhãs dizendo, não consigo, não sirvo para isso. Isso não é para mim. E sem perceber, estão treinando sua mente para fracassar antes mesmo de tentar. Você, por outro lado, pode começar a fazer algo radicalmente diferente. Pode iniciar cada dia com uma afirmação que te impulsione. Pode olhar no espelho e dizer, sou capaz, estou aprendendo, estou avançando, e não precisa sentir isso como verdade absoluta no começo. Só precisa repetir o suficiente até que sua mente aceite como uma possibilidade. A ciência comprova, nossas palavras moldam nossas redes neurais. Cada vez que você repete algo, reforça essa conexão. Então, se você repete limitações, está aprofundando esse caminho mental. Mas se repete palavras de poder, está criando uma nova rota. Uma que te leva mais longe, mais alto, mais forte. Em vez de dizer não tenho sorte, diga estou criando novas oportunidades. Em vez de pensar isso é muito difícil para mim, repita tenho capacidade para superar isso. Passo a passo, troque nunca vou conseguir por a cada dia estou mais perto. Isso não é mágica, é reprogramação mental.
E começa por algo tão simples quanto a maneira como você fala consigo mesmo. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você está sozinho e acha que tanto faz, é aí que mais importa. Porque o que você diz em silêncio, vive em voz alta. E isso aparece na sua postura, na sua energia, na forma como você encara a vida. Se você muda suas palavras internas, muda suas ações externas. E com isso, seus resultados. Os estoicos ensinavam que não devemos ser escravos das emoções nem das circunstâncias, mas sim mestres da mente. E o primeiro passo para governar a mente é governar as palavras. Porque elas são o fio com o qual você tece o seu destino. Seja consciente, seja firme, e acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Comece hoje. Toda vez que detectar um pensamento limitante, pare. Troque por um que te expanda. Repita com intenção: tenho o necessário. Estou aprendendo. Estou no caminho. Faça do seu diálogo interno um ato de amor próprio e não de autossabotagem. Você não precisa esperar tudo estar perfeito para começar a se tratar com respeito. Porque quanto antes fizer isso, mais cedo verá sua vida refletir essa transformação interior. E então vai entender que o verdadeiro poder não está fora, mas nas palavras que escolhe dizer a si mesmo todos os dias. Número 2. Reprogramando o cérebro em 3 dias. Imagine por um momento que em apenas 3 dias você pode começar a mudar a forma como sua mente percebe a vida, transformar os pensamentos que te limitam e abrir a porta para uma realidade totalmente diferente. Você não precisa de anos, nem de ter tudo resolvido. Só precisa de 3 dias de compromisso consigo mesmo, 3 dias em que cada palavra que você diz a si mesmo seja uma semente de poder, não de dúvida. Porque o cérebro é plástico, e isso significa que ele pode se reconfigurar. Mas para isso, ele precisa de uma nova linguagem, uma nova emoção, uma nova intenção. E tudo isso depende de você. Nos próximos 3 dias, você vai falar consigo mesmo como nunca fez antes. A cada manhã, antes de tocar no celular, antes de pensar em problemas ou pendências, você vai fechar os olhos e dizer: sou forte, sou capaz, estou criando uma nova vida. Vai repetir com emoção, não como um robô, mas como alguém que está despertando para o seu verdadeiro poder. E à noite, antes de dormir, vai fazer o mesmo. Não importa como foi o seu dia, você vai encerrá-lo se tratando como seu melhor aliado. Estou crescendo, estou aprendendo, tudo está mudando para melhor. Esse ritual de palavras e emoções é o início da sua reprogramação. Talvez você pense que 3 dias são pouco, mas você não está buscando resultados imediatos. Está acendendo uma faísca. E essa faísca, se mantida viva, vira fogo. No primeiro dia, você vai sentir resistência. Sua mente, acostumada ao julgamento e à reclamação, vai querer te interromper com pensamentos de dúvida. Não tem problema. Continue. No segundo dia, já parecerá um pouco mais fácil. E no terceiro, algo começa a mudar. Talvez não por fora, mas por dentro. Mais calma, mais foco, mais fé. Esses são os primeiros sinais de que algo está acontecendo. Muitos esperam que a transformação venha de fora, que algo ou alguém mude suas vidas. Mas a verdade é que toda mudança começa por dentro. E a coisa mais poderosa que você pode fazer por si mesmo é ensinar sua mente a parar de te sabotar. Porque quando seu diálogo interno se torna sua fonte de motivação, você não precisa mais da validação de ninguém. Não precisa provar nada para os outros. Só precisa continuar falando a partir do futuro que está construindo. Então, não subestime esse processo. Se você for constante, se realmente se comprometer, não só por 3 dias, mas como um novo estilo de vida, aquilo que hoje parece impossível amanhã fará parte da sua rotina. Porque suas palavras criam pensamentos, seus pensamentos criam emoções, e suas emoções ditam suas ações. Mude o início do ciclo, e tudo mais mudará com você. Os estoicos nos lembravam que o poder não está no que nos acontece, mas em como reagimos ao que acontece. E a nossa resposta começa na mente. Você não pode controlar tudo o que está fora, mas pode controlar o que repete para si mesmo todos os dias. E isso é o que define se você é livre ou escravo dos seus próprios pensamentos. Durante 3 dias, tome o controle. Não para ter razão, mas para ter paz. Não para convencer ninguém, mas para se fortalecer. Esse não é apenas mais um desafio.
é um renascimento. É olhar seu reflexo e ver alguém que escolhe conscientemente o próprio caminho. Alguém que, em vez de repetir padrões antigos, decide criar uma nova mentalidade. Palavra por palavra. Não se preocupe se os resultados ainda não forem visíveis. Confie que as raízes estão crescendo. Porque assim como uma semente não mostra fruto no primeiro dia, sua mente também não. Mas isso não significa que não esteja mudando. Lembre-se bem, cada afirmação que você repete com emoção é uma instrução direta ao subconsciente. E o subconsciente não questiona, ele apenas obedece. Se você disser que é fraco, ele buscará provas disso. Mas se disser que é resiliente, que está pronto, que merece uma vida plena, então ele buscará construir essa verdade na sua realidade. Faça isso. 3 dias, manhã e noite. Com intenção, com emoção, com compromisso. Você não precisa saber como a mudança acontecerá, só precisa ativá-la. E quando olhar para trás, vai perceber que esses 3 dias foram o começo do resto da sua vida. Porque a verdadeira mudança não começa quando você vê, mas quando decide acreditar antes de ver. Número 3. Hoje é um novo começo. E não digo isso como uma frase bonita ou motivacional a mais. Digo porque é real. Você está respirando, está aqui, e isso já é o suficiente para recomeçar. Não importa o que você fez ontem, quantas vezes falhou, que palavras disse ou o que deixou de fazer. Hoje é uma página em branco e você tem a caneta nas mãos. Você não é obrigado a repetir o mesmo roteiro, não está preso à sua versão anterior. Cada novo amanhecer é uma permissão para se reconstruir, para corrigir o rumo, para escolher novamente. Às vezes esquecemos que não se trata de controlar tudo, mas de aproveitar a única coisa que realmente podemos controlar, a nossa atitude diante deste exato momento. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. Só existe o agora. O que você vai fazer com ele? Continuar repetindo a história que te machuca ou escrever uma que te fortaleça? Porque a decisão é sua, mesmo quando não parece. Cada pensamento que você escolhe alimentar, cada ação que decide tomar, é uma chance de transformação. Comece pelo simples. Acorde e diga: hoje eu não sou o erro de ontem. Hoje tenho uma nova oportunidade. E acredite nisso. Viva esse pensamento como se fosse uma promessa. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece pelo pequeno. O que você pode fazer hoje que te aproxime da pessoa que deseja ser? Que hábito pode repetir? Que palavra pode cuidar? Que emoção pode lidar melhor do que ontem? Essas pequenas decisões, quando feitas com consciência, abrem portas imensas. O maior peso que carregamos muitas vezes não é o que os outros fizeram com a gente, mas o que continuamos carregando por dentro. A culpa, o arrependimento, a autocrítica, mas isso já passou. E você não está aqui para reviver isso uma e outra vez. Você está aqui para aprender, crescer e seguir em frente. Não se defina por um capítulo ruim, defina sua história pela forma como escolhe continuá-la. Porque você tem o poder. Sim, você. Mesmo que não sinta, mesmo que duvide. Dentro de você há uma força que desperta cada vez que você decide continuar, apesar do medo, apesar do cansaço, apesar de tudo. Hoje você tem a chance de colocar intenção nas suas ações. Não apenas fazer por fazer, mas fazer com propósito. Foque. Elimine o ruído. Faça uma coisa de cada vez, mas faça bem feita. Celebre os pequenos progressos, não os ignore. Se hoje você controlou uma reação, se falou com mais calma, se foi mais consciente dos seus pensamentos, isso é crescimento. E o crescimento é a base de uma vida em paz. O estoicismo nos ensina que a chave está em viver o presente com virtude. Não se trata de apagar o passado, mas de não ser escravo dele. E não se trata de garantir o futuro, mas de se preparar para ele com serenidade hoje. Marco Aurélio escreveu: a cada manhã, nascemos de novo. O que fazemos hoje é o que mais importa. E ele estava certo, porque o poder está aqui, não no que foi, nem no que virá. Aqui, não adie sua renovação. Não diga começo amanhã, porque o amanhã nunca chega para quem não age hoje. Hoje é o bastante.
Hoje é tudo o que você precisa. Hoje você pode tomar uma nova direção. Hoje você pode decidir parar de se tratar com dureza e começar a se tratar com respeito. Hoje você pode decidir não viver mais no piloto automático e começar a agir com intenção. Hoje você pode soltar o peso, respirar fundo e dizer, recomeço, e se amanhã você tropeçar, se cair de novo, lembre-se, terá mais um hoje. Porque a vida oferece novas oportunidades embrulhadas em amanheceres. E ela não oferece isso a qualquer um, oferece a você. Porque ainda há algo a ser construído. Porque ainda dá tempo de fazer diferente. Então faça. Sem pressa, sem pressão, mas com presença. Hoje é um novo começo. Não o desperdice. Aproveite seu poder, porque o que você fizer com este dia moldará o seu amanhã. E se cada dia for vivido com essa consciência, então toda a sua vida se tornará uma obra intencional, construída com clareza, paz e o poder de saber que sempre é possível recomeçar. Número 4. Sou digno de sucesso e felicidade. Você é digno de sucesso e de felicidade, não pelo que fez ou deixou de fazer, não por corresponder às expectativas dos outros ou por provar algo ao mundo. Você é digno simplesmente por existir, porque dentro de você há um valor que não depende dos seus erros, nem dos seus fracassos, nem das vezes em que duvidou de si mesmo. E está na hora de lembrar disso. Porque se não lembrar, continuará sabotando suas oportunidades, afastando seus sonhos, diminuindo suas conquistas. Não por incapacidade, mas porque no fundo, ainda não acredita que merece tudo isso. Existe uma diferença enorme entre querer algo e acreditar que merece. E muitas pessoas desejam uma vida melhor, mas os pensamentos que alimentam dizem o contrário: não sou suficiente, não mereço, não tenho o que é preciso, soa familiar. Essas frases são correntes invisíveis que te prendem, mas a chave está com você. E essa chave é sua palavra, sua crença, sua afirmação diária. Quando você repete com convicção, sou digno de sucesso e felicidade, está rompendo com as vozes internas que te frearam por tanto tempo. Mas isso não se trata de repetir frases vazias. Trata-se de dizê-las com intenção. Com emoção. De olhar para o espelho, mesmo com medo ou desconforto, e repetir, sou digno de sucesso e felicidade. Mesmo que uma parte de você ainda não acredite. Mesmo que a voz do passado diga o contrário. Porque o que se repete com constância vira verdade. Sua mente começa aceitando como possibilidade, depois como realidade. E por fim, reflete isso nas suas ações, decisões e modo de viver. Quando você acredita que não merece coisas boas, rejeita oportunidades sem perceber. Sabota-se antes de começar. Aceita menos do que merece. Isso é uma injustiça consigo mesmo. Porque você não foi criado para viver na escassez emocional, nem na mediocridade. Você está aqui para crescer, para evoluir, para desfrutar, para impactar. Mas esse caminho começa por dentro, pela sua percepção de merecimento. Não espere que a vida te trate melhor do que você mesmo se trata. Não espere que os outros te respeitem se você não reconhecer seu valor primeiro. O estoicismo nos lembra que a virtude está em viver de acordo com nossa natureza racional e consciente. E parte dessa virtude é entender que não somos menos do que ninguém, que não somos indignos por errar ou por termos dias difíceis. A sabedoria estoica não quer que você se castigue, mas que se fortaleça. Que compreenda que o mais importante não é o que acontece, mas como você interpreta. E se hoje você escolhe interpretar sua vida a partir do merecimento, então está começando a viver com sabedoria. Não deixe que sua história passada determine seu valor presente. Não repita as palavras de quem não soube enxergar a sua luz. Não continue alimentando pensamentos que te diminuem. Hoje faça um ato de amor próprio. Declare em voz alta: sou digno de sucesso e felicidade. Escreva, repita, viva isso. Torne essa afirmação parte da sua rotina como um mantra, uma oração, uma promessa a si mesmo. Porque aquilo que você afirma com constância transforma o seu subconsciente. E o que muda na mente, muda na vida. À medida que praticar,
você vai perceber que suas decisões se tornam mais firmes, seus relacionamentos mais saudáveis e suas metas mais alcançáveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. Você se tornou alguém que não pede mais permissão para brilhar, que não se diminui por medo de incomodar. Alguém que caminha de cabeça erguida, porque sabe que merece o melhor, e trabalha por isso, com disciplina e amor próprio. E sim, haverá dias em que você vai duvidar novamente. Está tudo bem. Apenas lembre-se, cada vez que repetir essa verdade, você estará reprogramando sua mente, limpando o ruído, reconstruindo sua identidade. Porque merecer não é esperar de braços cruzados, é agir com a certeza de que o melhor também é para você. E a partir disso, construir uma vida que reflita essa certeza. Então não esqueça, você é digno de tudo que é bom, de tudo que é nobre, de tudo que te faz crescer. Enquanto continuar afirmando isso, continuará se aproximando da vida que realmente merece. Número 5. Tenho a força para superar qualquer desafio. Existe dentro de você uma força que ainda não foi totalmente descoberta. Uma força que não depende das circunstâncias nem do apoio dos outros. Ela é sua. Está aí desde sempre, esperando ser ativada. E mesmo que às vezes você se esqueça disso, mesmo que se sinta frágil ou confuso, essa força continua intacta, pronta para te levantar. Você não é fraco por sentir medo, nem por duvidar ou chorar. Você é humano, mas também é capaz. Muito mais capaz do que imagina. E está na hora de se lembrar disso. Todas as manhãs, antes de enfrentar o mundo, antes de encarar suas batalhas, diga em voz alta: tenho a força para superar qualquer desafio. Não porque a vida vá se tornar mais fácil, mas porque você vai se tornar mais forte. E quando essa frase se transforma em hábito, em código interno, em compromisso com você mesmo, tudo muda. Porque aquilo que você afirma com o coração, sua mente começa a acreditar. E aquilo que a mente aceita, o corpo transforma em ação. Quando surgir um problema, não fuja. Encare-o de frente. Talvez você não tenha todas as respostas de imediato, mas tenha capacidade de encontrá-las. Lembre-se das vezes em que achou que não ia conseguir e conseguiu. Lembre-se dos momentos em que tudo parecia desmoronar. E mesmo assim, você ficou de pé, mais sábio, mais consciente, mais você. Não subestime sua história. Não ignore sua resiliência. Você já superou tanto, pode superar ainda mais. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como reagimos. Essa é a verdadeira liberdade, não depender de que o mundo esteja em ordem, mas aprender a permanecer firme mesmo no meio da tempestade. Os estoicos não buscavam fugir da dor, buscavam se fortalecer nela. E você pode fazer o mesmo. Pode transformar cada obstáculo em um treino, cada queda em uma lição, cada dia difícil em uma etapa vencida. Diga essa frase como um escudo: tenho a força para superar qualquer desafio. Use-a quando tudo parecer pesado. Use-a quando sentir vontade de desistir. Porque essa afirmação não é só motivação passageira, é um lembrete da sua verdade mais profunda. Você foi feito para resistir, se adaptar, crescer. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o protagonista da sua transformação. Nem sempre os resultados serão imediatos. Haverá dias em que a dúvida voltará, em que parecerá que tudo está voltando para trás. Mas não se engane. Cada vez que você escolhe não desistir, está vencendo. Cada vez que respira fundo e dá mais um passo, por menor que seja, está construindo uma nova versão de si mesmo. Você não precisa correr, só precisa seguir em frente com firmeza, com intenção, com fé em si mesmo. Olhe à sua volta. Tudo que realmente vale a pena exige esforço. A verdadeira força não nasce do conforto, mas da dificuldade. Ela não se forma na calmaria, mas na pressão. E se hoje a vida está te pressionando, é porque está moldando algo grandioso dentro de você. Aceite o processo. Abrace-o. Confie que isso também vai passar. E quando passar, você não será mais o mesmo. Será mais forte, mais claro,
mais consciente do seu poder. Você não precisa que ninguém veja sua força para que ela seja real. Ela não se mede por aplausos ou aprovação. Ela se mede pelo que você faz quando ninguém está olhando. Pela sua capacidade de ser fiel a si mesmo mesmo quando tudo parece desmoronar. Pela sua escolha de continuar, mesmo sem garantias. E se hoje você está escolhendo seguir, então você já está vencendo. Repita comigo mais uma vez: tenho a força para superar qualquer desafio. Não porque eu estou dizendo, mas porque você sabe. Porque no fundo, você reconhece essa verdade. E quanto mais repetir isso, mais natural será, mais real se tornará. Até que, sem perceber, você responderá ao caos com calma, à pressão com firmeza, ao medo com coragem. E nesse dia, você entenderá que força não é sobre nunca cair. É sobre se levantar sempre com mais poder interior. E esse poder, querido ouvinte, já está dentro de você. Basta ativá-lo, sustentá-lo e vivê-lo. Dia após dia, desafio após desafio, com a cabeça erguida e o coração firme. Porque você pode, sempre pôde, só precisava se lembrar disso. Número 6. Estou no controle dos meus pensamentos e emoções. Você está no controle dos seus pensamentos e emoções. Não são os outros. Não são as circunstâncias. Não é o que acontece do lado de fora. É você. Porque mesmo que você não possa controlar tudo ao seu redor, pode decidir como reagir. E essa decisão é um ato de poder. Um poder que se treina, que se fortalece, que se cultiva dia após dia, com intenção, com prática, com consciência. Hoje é o momento de recuperar esse controle que tantas vezes foi entregue sem perceber. Todas as manhãs, antes de se afundar no barulho do mundo, faça uma pausa. Respire fundo e diga: estou no controle dos meus pensamentos e emoções. Eu escolho paz, positividade e clareza para minha vida. Essa frase não é apenas um mantra. É uma declaração. É uma escolha. É uma reprogramação para a sua mente. Porque a forma como você começa o dia determina o tom das suas decisões, reações e resultados. Se você sai de casa carregando ansiedade, vai reagir com ansiedade. Mas se sai com clareza, vai agir com domínio. As emoções não são inimigas. Elas não existem para te destruir, e sim para te informar. O problema começa quando você permite que elas te dominem, quando reage sem pensar, sem filtrar, sem observar. É aí que você perde o controle. Mas hoje você pode mudar isso. Pode começar a observar seus pensamentos como nuvens que passam. Você não é seus pensamentos. Não é sua raiva. Não é sua tristeza. Você é aquele que observa tudo isso. Você é o dono do palco mental, não o ator perdido no roteiro. Não é fácil. Haverá momentos em que você sentirá que está sendo arrastado pelas emoções. Mas mesmo nesses momentos, você tem uma escolha: pausar, respirar, perguntar: isso que estou sentindo é útil? Está me guiando ou me confundindo? E a partir dessa pausa agir. Essa é a verdadeira força. Não a que explode, mas a que se contém. Não a que grita, mas a que reflete. Não a que impõe, mas a que escolhe com calma. O estoicismo nos lembra que a única coisa que realmente possuímos é a nossa mente. O que está fora vem e vai. Mas a forma como interpretamos o que acontece, isso é nossa responsabilidade. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E você tem o poder de mudar essa percepção. Essa é a essência do autodomínio, mudar a percepção para transformar a experiência. Comece a reconhecer os momentos em que você reage automaticamente. Uma crítica, um atraso, uma palavra mal colocada. Perceba como sua mente quer explodir, se defender, fugir. E bem ali, nesse microsegundo antes da ação, existe uma janela de liberdade. Use essa janela. Escolha responder, não reagir. Escolha manter seu centro, sua dignidade, sua paz. Não se trata de ser frio ou indiferente, se trata de ser sábio, de não ser escravo do que sente, mas mestre do que faz com isso. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do grito, a reflexão em vez do julgamento, a calma em vez do caos, você está fortalecendo sua mente.
E uma mente forte não é a que não sente nada, é a que sabe processar, entender e agir a partir da razão e não do impulso. Então não se culpe se errar às vezes. Não se trata de perfeição, trata-se de intenção. Cada tentativa conta, cada instante de consciência é uma vitória. Transforme isso em prática diária, não só pela manhã, mas o tempo todo. Afaste-se por alguns segundos quando algo tentar te tirar do eixo. Respire e repita: estou no controle dos meus pensamentos e emoções. Lembre-se, é você quem decide, porque quando você governa a sua mente, tudo mais começa a se alinhar. As decisões ficam mais claras, as palavras mais conscientes, os relacionamentos mais saudáveis, e sua energia se direciona para construir, não para reagir. Você não precisa de um ambiente perfeito para ter paz. Só precisa treinar sua mente para não se perder no que não pode controlar. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o caminho do autodomínio. E esse caminho está disponível para você, hoje, agora. Então caminhe com firmeza, com consciência, com orgulho, porque cada passo que você dá em direção ao seu próprio controle interno é um passo a mais rumo a uma vida mais plena, mais sábia e mais em paz. Número 7. Sou único e incomparável com os outros. Você é único, não existe ninguém como você, e nunca existirá. E isso não é uma frase vazia nem exagerada, é um fato. Você tem uma história, uma forma de sentir, de pensar, de enxergar o mundo que é só sua. E mesmo assim, vivemos presos em comparações, como se o nosso valor pessoal pudesse ser medido pela régua dos outros. Nos olhamos no espelho e enxergamos as nossas falhas, mas quando olhamos para os outros, só vemos as forças deles. Isso é injusto e é falso, porque ninguém mostra tudo. Ninguém exibe suas lutas internas, suas dúvidas, seus medos. Vemos apenas a fachada e, com base nisso, criamos uma história que nos faz sentir menos. Lembre-se disso sempre que sentir vontade de se comparar. Sou único e incomparável com os outros. Você não está aqui para competir com ninguém. Está aqui para crescer, para descobrir seu caminho, para desenvolver a sua voz. Quando você se compara, está negando sua autenticidade. Está dizendo, mesmo sem perceber, que o que você é não é suficiente. E isso te rouba energia, te desconecta do seu propósito e te afasta da sua paz. O problema não está em admirar os outros, está em esquecer de si mesmo no processo. Porque sim, você pode se inspirar, pode aprender, observar, evoluir, mas sem cair na armadilha de querer ser como alguém. Porque aquele caminho não é o seu. Você tem algo que só você pode oferecer. Uma maneira única de ver a vida, de tocar corações, de criar algo que o mundo precisa. E se você perde tempo se comparando, nunca vai descobrir isso. Transforme essa afirmação em um hábito. Repita todos os dias: sou único e incomparável com os outros. Escreva, leia, sinta. Quando você faz isso, está cultivando autoestima. Está lembrando sua mente de que ela não precisa competir, apenas se expressar. Que seu valor não está no número de seguidores, nas metas alcançadas ou na aparência do seu corpo. Seu valor está na sua essência, em ser você, sem filtros, sem imitações. O estoicismo nos ensina que a opinião dos outros não deve determinar o nosso valor. Epicteto dizia que o que os outros pensam de você não é problema seu. Sua tarefa é viver com virtude, alinhado com sua natureza. E sua natureza não é ser uma cópia, é ser você mesmo. O sábio não se compara, ele se observa. Não se compara, ele se aperfeiçoa. Não se compara, ele se aceita. Da próxima vez que você se sentir inferior a alguém, pare, respire, pergunte-se: por que estou me diminuindo? E então repita: sou único, ninguém pode me substituir. Ninguém tem o que eu tenho. Essa consciência muda sua energia, faz você tomar decisões a partir da autenticidade, não da pressão externa. Faz você se respeitar mais. E quando você se respeita, os outros fazem o mesmo. E o mais poderoso é que, ao deixar de se comparar, você também para de julgar os outros.
Já não precisa criticar quem brilha, nem menosprezar quem tropeça, porque entende que cada um tem seu processo, seu tempo, suas batalhas internas. E isso te torna mais compassivo, mais humano, mais livre. Porque parar de se comparar é também parar de viver em constante conflito com o mundo. Às vezes, você vai esquecer, vai olhar para fora e sentir que está parado, que os outros estão mais rápidos, que você está ficando para trás. Mas esse pensamento é uma ilusão. Ninguém está na frente ou atrás. Estamos todos em caminhos diferentes, com provas diferentes, aprendizados diferentes. E tudo o que você precisa é não abandonar o seu. Continue repetindo: sou único e incomparável com os outros. Que isso se grave tão profundamente em você que nem precise mais dizer, apenas viver. Porque quando você aceita sua unicidade, para de pedir permissão para ser quem é, você já não busca aprovação, porque se aprova. E isso, querido ouvinte, é liberdade. A liberdade de ser quem você é sem desculpas, sem máscaras, sem comparações. Você é suficiente. Você é irrepetível. E isso já te torna valioso. Então levante a cabeça, respire com presença e siga no seu caminho, sabendo que o único padrão que importa é o da sua própria verdade. Número 8. Estou em paz com meu passado e empolgado com meu futuro. Estar em paz com o passado não significa aprovar tudo o que aconteceu. Significa que você já não permite que isso te controle, que já não revive mentalmente as mesmas cenas esperando que o resultado mude. Significa que você solta, aprende, respira fundo e diz: já foi, já passou, me deixou lições, me deixou cicatrizes, mas não me derrotou. Porque o importante não é o que aconteceu, é o que você faz hoje com o que aprendeu. Quando você repete com intenção: estou em paz com meu passado e empolgado com meu futuro, está fazendo duas coisas essenciais, libertando-se e se projetando. Liberta-se do que não pode mais mudar e se projeta para aquilo que ainda pode construir. E isso é poder real. Porque enquanto viver preso ao passado, você continuará sabotando o presente. E se o seu presente estiver cheio de culpa, rancor ou arrependimento, seu futuro será apenas a repetição de um ciclo que você já deveria ter encerrado. O passado não tem permissão para te definir, a menos que você permita. E você não precisa permitir, porque você cresceu, porque despertou, porque merece seguir em frente. E você também lembre-se disso. Olhe para si com compaixão, não com julgamento. Tudo o que você fez foi com o nível de consciência que tinha naquele momento. Hoje, você é outra pessoa, mais sábia, mais consciente, mais preparada para soltar o que pesa e abraçar o que está por vir. Sempre que aquela velha voz do passado voltar, diga com firmeza: obrigado pelo aprendizado, mas já não preciso mais de você. E então volte seu foco para o que realmente pode mudar, seus pensamentos, sua energia, sua atitude. Passe a olhar para frente com novos olhos. Porque não se trata de ignorar o passado, mas de colocá-lo no lugar certo atrás, não à frente. Como um livro que você já leu que te marcou, mas que não precisa reler todos os dias. O estoicismo nos ensina que não devemos lamentar o que está fora do nosso controle, e o passado é exatamente isso, incontrolável. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. Se você interpretar seu passado como uma prisão, viverá como prisioneiro. Mas se o encarar como uma escola, viverá como aprendiz. E o aprendiz tem algo valioso: esperança, direção e propósito. E o futuro, e se você começasse a se empolgar com ele, em vez de temê-lo? E se você começasse a visualizar tudo o que ainda pode se tornar, em vez de se prender ao que já foi? Quando você diz: estou empolgado com meu futuro, não está negando os desafios. Está ativando sua energia criadora. Está se conectando com possibilidades. Está alinhando sua mente com propósito, não com confusão. Todas as manhãs, plante essa frase em sua mente: estou em paz com meu passado e empolgado com meu futuro. Escreva, repita, sinta, porque essa afirmação tem o poder de limpar por dentro, de lembrar que cada dia é uma nova página. E você não precisa preencher essa página com a tinta manchada de ontem. Você pode escrever algo novo.
algo mais elevado, algo mais digno de quem você é agora. E quando o medo aparecer, porque ele vai aparecer, responda com visão, não com ansiedade, mas com confiança. Diga: eu não sei como será o caminho, mas sei que tenho o que é necessário para trilhá-lo. Porque cada passo que você dá rumo ao futuro com entusiasmo é um passo que honra o seu passado, não a partir da dor, mas da transformação. Lembre-se, o passado não se apaga, mas se redime. O futuro não se adivinha, mas se constrói. E você agora mesmo, neste exato instante, está no lugar perfeito para decidir. Pode continuar arrastando o que já não soma, ou pode soltar e seguir mais leve. A escolha é sua. Faça isso. Solte com amor. Visualize com clareza. Repita com fé: estou em paz com meu passado e empolgado com meu futuro. E permita que essa paz te liberte, e que essa empolgação te impulsione. Porque quando uma mente se enche de esperança, o coração encontra direção. E quando você tem direção, nem o passado mais sombrio, nem o obstáculo mais difícil podem te deter. Porque você sabe que o melhor ainda está por ser escrito, e será você quem vai escrever. Número 9. Estou sempre crescendo e evoluindo. Você está sempre crescendo e evoluindo. Mesmo que não perceba, mesmo que não sinta, mesmo nos dias em que tudo parece dar errado ou parecer que você está regredindo, a verdade é que cada experiência está te moldando. Você não é mais o mesmo de ontem e também não será o mesmo amanhã. Você está em processo, está mudando, está amadurecendo, e isso por si só já é uma vitória. Você não precisa ter tudo resolvido para saber que está avançando. Basta olhar para dentro com honestidade e reconhecer que está fazendo o melhor que pode, com o que sabe, com o que tem. Essa afirmação, estou sempre crescendo e evoluindo, não é uma desculpa para se acomodar. É um lembrete de que, mesmo quando a vida aperta, desafia ou frustra, no fundo ela está te esculpindo. A dor ensina, o erro ensina, a repetição ensina, e você está aqui para aprender, não para ser perfeito, porque a perfeição não é o objetivo. O objetivo é crescer, evoluir, melhorar constantemente. Use essa frase como âncora, nos momentos em que sentir que falhou, nos dias em que tudo parecer sair do controle, nas situações em que você achar que nada muda. É nesses momentos que mais precisa se lembrar: estou sempre crescendo e evoluindo. Cada desafio é uma lição, cada queda, uma chance de se levantar melhor. Cada pessoa que passa pela sua vida é um espelho, revelando quem você é, o que precisa soltar, o que precisa fortalecer. A evolução não se mede em grandes conquistas. Ela aparece nos detalhes, em como você reage às críticas, em como lida com suas emoções, em como escolhe a paz em vez do conflito. Se vê em como você se trata, em como deixa para trás o que já não serve, em como se aproxima pouco a pouco da sua essência. É aí que vive o verdadeiro crescimento, não no que o mundo vê, mas no que você sustenta no silêncio do seu interior. E nunca se esqueça, você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender. Nada é por acaso. Cada fase tem um propósito, mesmo quando ainda não está claro. O mais importante não é ter todas as respostas, mas continuar em movimento, adaptar-se, seguir, cair com leveza, levantar-se com dignidade, porque a vida não é sobre chegar rápido, mas sobre seguir com consciência. O estoicismo nos ensina que não devemos temer a mudança, mas sim abraçá-la. Marco Aurélio dizia: o que não se adapta morre. E você não está aqui para estagnar. Está aqui para se renovar, se transformar, evoluir com cada novo dia. O sábio não busca conforto, busca verdade. E a verdade é que cada desafio carrega uma lição, se você estiver disposto a escutá-la. Então, quando sentir que não está avançando, lembre-se de que nem todo crescimento é visível. Às vezes você está crescendo em paciência, em tolerância, em fé. Às vezes está desenvolvendo forças internas que ainda não se manifestaram, mas que estarão lá quando você mais precisar. Não subestime esse processo. Não apresse seu ritmo. Honre seu caminho. Confie na jornada.
Faça essa promessa a si mesmo sempre que duvidar, sempre que se frustrar, sempre que pensar em desistir. Você vai parar um instante, respirar fundo e repetir: estou sempre crescendo e evoluindo. Porque você está. Porque até nos dias nublados, você está semeando algo que florescerá em breve. E quanto mais repetir isso, mais essa verdade vai te habitar. E quanto mais ela te habitar, mais você vai vivê-la. Você é uma obra em construção. E isso não é fraqueza, é força. Porque quem está disposto a continuar crescendo, nunca se prende, nunca desiste, nunca para de avançar. Talvez hoje você ainda não veja o fruto, mas a semente está germinando. E quando chegar o momento certo, sua vida será o reflexo de tudo que você plantou com paciência, disciplina e fé no seu próprio processo. Então continue, aprenda, ajuste, repita, evolua. Porque não se trata de chegar, e sim de crescer. E enquanto você estiver crescendo, você nunca estará perdido. Estará exatamente onde precisa estar em movimento. Número 10. Sou um ímã para o dinheiro. Você é um ímã para o dinheiro, não apenas pelo que faz, mas pelo que acredita. Porque sua mente é o primeiro filtro por onde passa a abundância. E se ela está cheia de dúvidas, escassez e frases como dinheiro é difícil de ganhar, essa será a sua realidade. Mas se você reprograma seus pensamentos, se começa cada dia dizendo sou um ímã para o dinheiro, está enviando um novo sinal ao seu subconsciente. Um sinal de abertura, de merecimento, de disponibilidade para receber. O dinheiro não chega por sorte, ele chega por mentalidade, por atitude, por ação sustentada em uma crença profunda de que é possível, de que está acessível, de que há o suficiente para você. Quando você troca o não posso por está chegando, suas decisões mudam. Você se torna mais criativo, mais atento, mais preparado para reconhecer oportunidades que antes nem via. Porque onde antes havia medo, agora há fé. Onde havia bloqueio, agora há fluxo. Repita comigo: sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro flui para mim com facilidade, de múltiplas fontes. Não se trata de mágica, mas de foco. De tirar o peso emocional negativo que você carrega sobre o dinheiro e substituí-lo por intenção positiva. Quantas vezes te ensinaram que o dinheiro é sujo, escasso, perigoso? Essas ideias estão enraizadas na sua mente e bloqueiam sua capacidade de receber. Mas você pode quebrá-las. Pode criar uma relação saudável com a abundância. Todos os dias ao acordar, dedique 1 minuto para repetir essa afirmação com clareza. Sou um ímã para o dinheiro. Sinta, visualize. Imagine como se sente ao ver o dinheiro fluindo com leveza. Não se prenda ao como. Foque em abrir o canal mental e emocional. Porque quando seu interior muda, sua realidade começa a refletir essa mudança. O dinheiro não se aproxima da ansiedade ou do desespero. Ele se aproxima da confiança, da clareza, da disponibilidade interior. E não confunda essa afirmação com passividade. Não é dizer e esperar que caia do céu. É dizer e agir como alguém que merece prosperar. É tomar decisões financeiras mais conscientes. É se preparar, estudar, oferecer valor. Porque você não apenas atrai dinheiro, você se torna alguém capaz de mantê-lo, multiplicá-lo e compartilhá-lo. Essa é a verdadeira prosperidade. Não apenas ter, mas criar, expandir e contribuir. Sob a ótica do estoicismo, não buscamos nos apegar ao dinheiro, mas usá-lo com sabedoria. Sêneca foi claro: a verdadeira riqueza está muito mais no uso do que na posse. Por isso, ao afirmar que é um ímã para o dinheiro, você não está dizendo que o dinheiro é seu dono. Está dizendo que é livre para recebê-lo, usá-lo com virtude e não depender emocionalmente dele. A abundância não está no que você possui, mas em como você pensa. E a partir dessa mente serena, focada, com princípios firmes, você pode atrair e sustentar toda a riqueza que deseja. Transforme essa afirmação em um hábito diário. Escreva no espelho, repita durante a meditação, sinta o que ela representa, mude sua energia. E quando sair para o mundo, faça isso com a certeza de que cada passo está alinhado com a abundância. Observe como começa a encontrar conexões, clientes, ideias e portas abertas onde antes só via obstáculos. Porque você mudou.
porque sua vibração deixou de ser escassa e passou a ser próspera. E se em algum momento a dúvida voltar, não lute contra ela. Respire, observe e volte para o seu centro. Volte para a sua afirmação, porque a constância é mais poderosa do que a perfeição. Não se trata de ter fé inabalável o tempo todo. Trata-se de retornar, todas as vezes que for necessário, a crença que está construindo: sou um ímã para o dinheiro. E quanto mais repetir, mais natural isso se tornará. Mais você vai viver essa realidade, mais ela se manifestará. A abundância já existe. Você não precisa criá-la do zero, só precisa permitir-se recebê-la. E tudo começa por dentro, com uma decisão, com uma nova história. Então hoje, decida afirmar, decida viver, porque não é apenas possível, é inevitável. Se você mantiver sua mente aberta, sua energia limpa e sua ação constante. Você é um ímã para o dinheiro. Acredite nisso, sinta o que isso significa, e comece a agir como a pessoa próspera que você já está destinado a ser. Número 11. Confio no processo da vida e tudo acontece no momento perfeito. Confie no processo da vida. Não porque tudo seja fácil ou previsível, mas porque existe uma ordem que muitas vezes você não consegue ver, mas que está sempre em ação. A vida não segue suas expectativas, ela segue aquilo que a sua alma mais precisa. E quando você compreende isso, para de resistir, para de forçar e começa a fluir. Porque o que é seu, virá, e o que não vier simplesmente não era o seu caminho. Isso não é um erro, é sabedoria. Repita com intenção: confio no processo da vida e tudo acontece no momento perfeito. Não como um consolo vazio, mas como uma escolha consciente. Confiar é um ato de poder. Porque quando você solta a obsessão de querer controlar tudo, sua energia se liberta. Você deixa de ser dominado pela ansiedade, deixa de ficar preso na impaciência. Você passa a estar presente. E dessa presença nasce a clareza para ver oportunidades que antes eram invisíveis. Nem tudo o que você deseja está pronto para você agora. E você também ainda não está pronto para tudo o que deseja. Existe um tempo para plantar, outro para esperar e outro para colher. Se você pula uma dessas etapas, estraga o processo. A impaciência nasce do ego que quer tudo agora. A sabedoria, do espírito que entende que tudo chega quando tem que chegar. E você, neste exato momento, está exatamente onde deveria estar, mesmo que não entenda, mesmo que não enxergue ainda. Pense nas vezes em que algo não aconteceu como você queria, e com o tempo percebeu que foi o melhor. Pense nos planos que fracassaram, nas portas que se fecharam, nas pessoas que se afastaram. Na hora doeu, mas depois fez sentido. Porque tudo aquilo que parecia perda era proteção, tudo o que parecia atraso era preparação, e tudo o que parecia silêncio era a vida organizando os bastidores do que viria depois. O estoicismo nos ensina a aceitar aquilo que não podemos controlar e a agir com virtude sobre o que está em nossas mãos. Epicteto dizia: faça a sua parte e aceite o que vier como se tivesse escolhido. Essa é a postura de quem confia. Alguém que não cruza os braços, mas que também não vive lutando contra a realidade. Alguém que dá o seu melhor e então solta, confia, porque sabe que existe uma ordem maior que a mente humana não consegue compreender. Confie que tudo o que você está vivendo agora está te preparando para algo maior. Cada desafio, cada atraso, cada momento de dúvida tem um propósito. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Você não está perdendo tempo, está desenvolvendo maturidade. E o mais importante, está aprendendo a soltar o controle e abraçar o agora com coragem e serenidade. Transforme essa afirmação em seu refúgio nos dias de tempestade. Confio no processo da vida e tudo acontece no momento perfeito. Diga quando estiver ansioso com o futuro. Diga quando os planos parecerem desabar. Diga quando o caminho parecer incerto. Porque ao repeti-la, você escolhe paz, você escolhe fé, você lembra sua mente de que não precisa ter tudo resolvido para continuar caminhando. E enquanto confia, siga fazendo sua parte.
não como quem corre sem direção, mas como quem caminha com firmeza, passo a passo, sem pressa, sem pressão. Faça o que é seu com amor, com excelência, com presença, e deixe que a vida cuide do restante. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que te pertence por merecimento e consciência, vai chegar. Talvez não quando você quer, mas quando você estiver pronto para receber. E quando chegar, você vai saber, vai sentir, porque tudo vai fazer sentido. As peças vão se encaixar, a dor terá ensinado algo essencial. O tempo terá cumprido sua missão, e você terá crescido o suficiente para sustentar aquilo que tanto pediu, com maturidade, com gratidão, com sabedoria. Então confia, solte, respire e continue, porque você está exatamente onde precisa estar, e aquilo que você espera também está vindo na sua direção. Basta manter a firmeza, manter a fé e lembrar tudo, absolutamente tudo, acontece no momento perfeito. Número 12. A opinião dos outros não me afeta. A opinião dos outros não me afeta. Não porque eu me ache superior, mas porque decidi que meu valor não depende da aprovação alheia. Aprendi que cada pessoa opina a partir dos seus próprios medos, das suas limitações, das suas projeções. E eu não vou permitir que esses filtros distorçam a maneira como eu enxergo minha vida. Porque sou eu conheço meu caminho, sou eu entendo meu processo, sou eu sei o quanto me custou chegar até aqui. E por isso, sou eu tenho autoridade para decidir como continuar. Durante anos, vivi preso ao que os outros pensavam. Media meus passos pelos olhos que me observavam, moldava minhas escolhas para agradar, suavizava minha verdade para não incomodar. Mas aprendi que viver assim não é viver, é representar. E eu não nasci para ser ator no roteiro de ninguém. Eu nasci para escrever minha própria história, com erros, com acertos, com autenticidade. Porque no fim das contas, quem te critica não é quem arca com as consequências das tuas decisões. É você, apenas você. Repita esta frase todas as manhãs: a opinião dos outros não me afeta. Diga com firmeza, não com raiva. Com clareza, não com arrogância, porque não se trata de se fechar ao mundo, mas de não deixar que o barulho do mundo te desconecte da tua voz interior. Você vai encontrar quem critique por fazer demais e quem critique por fazer de menos. Alguns vão te julgar por mudar, outros por não mudar o suficiente. Se tentar agradar a todos, vai acabar esquecendo de si mesmo. E não existe perda mais dolorosa que essa. A verdadeira liberdade nasce quando você para de buscar validação externa. Quando sua paz não depende de quem te compreende, mas de quão fiel você é a si mesmo. E isso é um treino. Fortalece-se cada vez que você escolhe seguir adiante, mesmo sendo questionado. Cada vez que escolhe falar a sua verdade, mesmo que ela não seja popular. Cada vez que segue a sua intuição, mesmo que nem todos entendam. É aí que nasce a verdadeira força, não na aprovação, mas na coerência. O estoicismo nos ensina a concentrar nossa energia no que está sob nosso controle, e a opinião alheia não está. Epicteto dizia que, se alguém te despreza, isso não te afeta a menos que você mesmo se sinta desprezível. Em outras palavras, o que te machuca não é o que dizem, mas o que você acredita sobre si mesmo. Se você fortalece seu interior, constrói uma autoimagem saudável, os comentários externos não te atingem, eles simplesmente não encontram espaço. Porque onde antes havia dúvida, agora há convicção. Comece hoje a filtrar o que você permite que entre na sua mente. Nem todo comentário merece sua atenção. Nem toda crítica é construtiva. Algumas só querem te friar, te confundir ou projetar suas próprias frustrações. Aprenda a distinguir. Escute com respeito, mas não entregue seu poder, porque seu poder está no seu foco. E quando você está focado no seu propósito, as vozes externas viram apenas isso, ruído de fundo. Quando você chega ao ponto em que a opinião alheia não te afeta, tudo muda. Você começa a agir com mais coragem. Toma decisões mais autênticas. Atrai pessoas que te respeitam por quem você é, e não por quem você finge ser. Sua energia se expande, sua mente se liberta.
Seu coração se fortalece. Você para de viver com medo de desagradar, de não atender expectativas, de não ser compreendido. Porque você entende que seu valor é intrínseco. Não se negocia, não se discute, não se condiciona. Transforme essa afirmação em seu escudo. Sempre que duvidar de si mesmo por causa do que dizem, repita: a opinião dos outros não me afeta. Não para ignorar tudo, mas para lembrar que você é o capitão da sua vida, e que aqueles que realmente importam vão te valorizar, mesmo que não concordem com você, porque te respeitam, porque te enxergam, porque sabem que o valor de uma pessoa está na sua integridade, não na sua popularidade. Hoje, escolha ser livre, escolha ser você, e que a voz mais alta dentro da sua mente seja a sua, não a de quem nunca andou nos seus sapatos. Porque a vida não é sobre ser entendido por todos, é sobre ser fiel a si mesmo. E quando você conquista isso, ninguém mais pode te parar. Número 13. Sou 100% responsável pela minha vida, pelos meus resultados e pelo meu destino. Você é 100% responsável pela sua vida, pelos seus resultados e pelo seu destino. Não é culpa dos seus pais, do seu chefe, da economia ou do que aconteceu no seu passado. Talvez você não tenha escolhido o ponto de partida, mas pode escolher cada passo a partir de agora. No momento em que você decide parar de culpar o mundo pelo que não tem, começa a recuperar o seu poder. Porque enquanto continuar apontando para fora, estará entregando as chaves da sua vida a outras pessoas. Mas você não está aqui para viver à mercê das circunstâncias. Está aqui para assumir o leme e conduzir o seu caminho. Repita comigo: sou 100% responsável pela minha vida, pelos meus resultados e pelo meu destino. Não diga isso com culpa, diga com força. Não se trata de carregar o peso do mundo, e sim de reconhecer que você é o protagonista. Cada decisão que você toma, cada hábito que repete, cada pensamento que alimenta está construindo o seu destino. E quando você se dá conta disso, para de esperar que as coisas mudem sozinhas. Você é quem muda. Assumir essa responsabilidade nem sempre é confortável, mas é libertador. Porque, se foi você quem criou sua realidade, então também pode transformá-la. Se os resultados que você tem hoje não te satisfazem, você tem o poder de fazer diferente amanhã. O poder de escolher melhor. O poder de agir com mais clareza. O poder de dizer basta ao que já não serve e começar a construir com o que realmente deseja. Tudo começa com essa afirmação interna: eu sou o responsável. Quer uma vida diferente? Mude suas decisões. Quer resultados melhores? Melhore suas ações. Quer um destino novo? Eleve seus padrões. Porque nada vai melhorar se você não melhorar. E ninguém vai te salvar se você mesmo não decidir fazer isso primeiro. Você pode ter apoio sim, mas a transformação real só acontece quando você diz com firmeza: chega. A partir de agora, sou eu quem assume o controle. O estoicismo ensina que a única coisa que você realmente possui é sua mente, suas ações e sua atitude. Todo o resto está fora do seu controle. E se você deposita sua felicidade ou seu sucesso nas mãos do que não pode controlar, vai viver frustrado. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E é exatamente isso: seus pensamentos geram emoções, suas emoções geram ações e suas ações constroem seu destino. Tudo começa por dentro. Pare de esperar condições ideais. Elas não existem. Pare de acreditar que precisa de mais tempo, mais sorte ou mais ajuda. O que você precisa é de mais compromisso com você mesmo, mais verdade, mais decisão. Porque quando você assume a responsabilidade total por quem é e por quem pode se tornar, deixa de negociar com a mediocridade. Você se compromete. E esse é o ponto de partida de toda mudança verdadeira. Você não vai controlar tudo o que acontece com você, mas sempre poderá controlar o que faz com isso. Pode decidir que um erro não vai te definir, mas te impulsionar. Pode pegar uma dor e transformá-la em aprendizado. Pode fazer de cada queda uma razão a mais para se levantar. Porque enquanto houver vontade, haverá direção. E enquanto houver direção, a vida terá sentido. Comece hoje.
Pergunte-se com sinceridade em quais áreas da minha vida estou colocando a culpa nos outros por algo que é minha responsabilidade. Quais desculpas continuo usando para não avançar? Quais decisões venho adiando por medo ou insegurança? E quando tiver essas respostas, haja. Não amanhã, hoje. Porque a cada dia que você adia sua responsabilidade, também adia a sua liberdade. Sim, você vai tropeçar. Terá dias em que vai querer desistir. Mas mesmo nesses momentos, você ainda tem uma escolha: continuar culpando ou reassumir o comando. Não permita que nada nem ninguém tenha mais controle sobre sua vida do que você mesmo. Que cada passo que você der seja uma declaração viva de que está desperto, consciente e pronto para construir o destino que merece. E se hoje estiver difícil começar, faça com uma simples afirmação: sou 100% responsável pela minha vida, pelos meus resultados e pelo meu destino. Repita até acreditar. Viva até transformar. Porque o dia em que você parar de culpar e começar a liderar a sua própria vida, é o dia em que a sua verdadeira liberdade começa. Número 14. Tomarei ação hoje. Você vai tomar ação hoje. Não amanhã. Não quando se sentir mais preparado. Não quando tudo estiver perfeitamente alinhado. Hoje. Porque a diferença entre quem avança e quem se estagna não está na inteligência, nem na sorte, nem nas circunstâncias, está na ação. Está na decisão de se mover mesmo com dúvidas. Está na coragem de começar mesmo sem saber tudo, porque quem espera demais, fica para trás. Mas quem age, mesmo com passos pequenos, está sempre construindo algo. Diga em voz alta: hoje tomarei ação. Repita essa frase como uma ordem, como um compromisso com você mesmo. Porque já passou da hora de apenas pensar, de analisar tudo, de imaginar o que poderia fazer. É hora de fazer, mesmo que saia imperfeito, mesmo que não seja incrível, porque cada ação, por menor que pareça, tem poder. Uma mensagem enviada, uma página escrita, uma conversa iniciada, um hábito repetido, tudo isso soma, tudo isso transforma, tudo isso te leva para o próximo nível. A ação é o que separa os que sonham dos que realizam. Todo mundo tem ideias, todo mundo tem intenções, mas nem todo mundo tem coragem de agir. E hoje, você pode decidir estar entre os poucos que agem. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Só precisa se mover, fazer algo que o seu eu de amanhã vá te agradecer. Porque esse passo de hoje, que talvez pareça pequeno, pode abrir uma porta, ativar uma sequência, mudar completamente o seu foco. E sim, haverá momentos em que você não vai ter vontade, em que a mente vai tentar te convencer de que é melhor deixar para amanhã. Mas é aí que se treina a verdadeira disciplina. É aí que você escolhe agir mesmo sem vontade. Porque entende que o seu futuro não depende do seu humor, depende da sua constância. E cada vez que age sem depender da motivação, você fortalece o seu caráter. O estoicismo é claro sobre isso. Você não controla os resultados, mas pode controlar o esforço. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com isso. E hoje, você pode fazer algo com o que tem. Você não precisa de mais tempo, mais recursos ou mais certezas. Você só precisa dar um passo. Um só. Porque a ação não apenas muda o ambiente ao seu redor, ela muda sua energia, seu foco, seu estado interno. Faça uma lista. Estabeleça 3 ações simples que você pode fazer hoje. Não complique. Que sejam claras, objetivas e possíveis. E então, faça a primeira, só a primeira. E você verá como o movimento cria impulso, como a ação gera mais ação. E sem perceber, o dia já não te controla mais. É você quem está no comando. Você assumiu o leme, parou de ser espectador e virou protagonista. Não subestime o poder de um dia. Um dia de ação pode mudar seu rumo. Um dia com intenção pode te dar clareza. Um dia sem desculpas pode devolver sua confiança. E o melhor de tudo é que isso depende exclusivamente de você. Ninguém pode impedir você de agir. Ninguém pode travar seu avanço se você decidir seguir, mesmo que devagar, mesmo em silêncio, mas sempre em frente. E não se trata de fazer por fazer. Trata-se de agir alinhado com seus objetivos, com seu propósito, com seus valores.
Pergunte a si mesmo: isso que vou fazer me aproxima ou me afasta da vida que desejo? O que estou evitando, de que tenho medo? E se eu simplesmente fizer, sem pensar tanto? Porque muitas vezes o maior obstáculo não está fora, está dentro, e a única forma de vencê-lo é enfrentando, é agindo. Faça da ação o seu hábito diário. Não espere estar perfeito, nem completamente pronto, porque esse momento raramente chega, mas o resultado chega quando você decide agir sem desculpas. Repita comigo uma vez mais: hoje tomarei ação. Faça com intenção, com foco, com determinação. E se falhar, se não conseguir tudo o que queria, tudo bem. Levante-se e tente de novo amanhã, mas que nunca falte o esforço, que nunca falte o passo, porque cada passo é uma semente, e cada semente plantada com ação consciente um dia floresce em forma de resultado. Então vá, faça, hoje, porque o seu destino está sendo escrito agora, e é você quem segura a caneta. Número 15. Eu deixo ir as preocupações e abraço a calma. Eu deixo ir as preocupações e abraço a calma. Porque por mais que eu pense, analise ou reviva 1000 vezes uma situação, há coisas que simplesmente não posso controlar. Porque tentar entender tudo não me dá paz, o que me dá paz é soltar. É parar de resistir ao que já é fazer as pazes com o momento presente. Isso não é se render, é se libertar. E toda vez que repito essa frase, estou dizendo à minha mente que não precisa mais carregar tanto peso, que não tem que ter todas as respostas agora, que está tudo bem apenas respirar e estar aqui. As preocupações nascem quando tento controlar o futuro movido pelo medo ou quando revivo o passado como se pudesse mudá-lo. Mas a verdade é que o único momento real é este. E se eu não o habito com calma, eu o perco. Me desconecto, me encho de tensão por coisas que talvez nunca aconteçam. Me desgasto com cenários que só existem na minha mente. Por isso, hoje eu escolho soltar. Hoje eu escolho dizer: eu deixo ir as preocupações e abraço a calma. Você pode repetir isso sempre que sua mente começar a correr, sempre que a ansiedade bater à porta, sempre que sua respiração acelerar ou seu coração disparar por pensamentos desordenados. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa ter tudo sob controle. Só precisa voltar para si. Voltar para aquele espaço interno onde nada externo tem poder. Porque quando você encontra calma dentro de si, o que está fora já não te desequilibra com a mesma força. Respire. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa, sem a obrigação de compreender tudo agora. Se algo tem solução, ela virá. E se não tem, resistir só piora. Mas você tem a capacidade de escolher como lida com isso. E é essa escolha que te devolve o controle. A verdadeira força não está em resistir o tempo todo, está em saber quando é hora de soltar. O estoicismo ensina com clareza: não desperdice energia com o que não está sob seu controle. Marco Aurélio escreveu: hoje escapei da ansiedade. Ou melhor, descartei-a porque ela estava dentro de mim, nas minhas próprias percepções. Ou seja, não foi o mundo que mudou, foi a forma como ele decidiu enxergar. E você pode fazer o mesmo. Você pode escolher interpretar as situações de outro jeito. Você pode decidir que sua paz não depende do que acontece, mas do que você escolhe manter dentro de si. Praticar o ato de soltar não é negar a realidade, é não se deixar arrastar por ela, é agir com sabedoria, tomar decisões, resolver o que está ao seu alcance, mas sem apego, sem precisar controlar cada detalhe, sem se afundar no que não pode prever, porque é aí que nasce a verdadeira calma. Quando você faz a sua parte e confia. Confia no tempo. Confia na vida. Confia no processo. E se a preocupação voltar, tudo bem. Não se julgue. Apenas respire e repita: eu deixo ir as preocupações e abraço a calma. Que essa frase seja seu abrigo, seu lembrete. Porque quanto mais você repete, mais seu corpo acredita. E quanto mais acredita, mais esse estado se torna natural. Um estado onde a paz não depende de tudo estar certo, depende apenas da sua escolha de estar presente. Imagine o que mudaria na sua vida se,
A cada preocupação você pausasse, respirasse. Se lembrasse de que você não é seus pensamentos, nem seus medos, nem seus cenários mentais. Você é o observador. E a partir desse lugar, você pode escolher o que manter e o que deixar ir. Hoje você pode escolher soltar. Pode escolher a calma. Pode escolher a paz. Transforme essa afirmação em hábito. Ao acordar, antes de dormir, antes de uma reunião, depois de uma conversa difícil, use-a. Eu deixo ir as preocupações e abraço a calma. Que sua mente escute, que seu corpo sinta, que seu coração acredite. Porque você merece viver em paz. Não só quando tudo estiver bem, mas mesmo no meio do caos. Porque essa paz nasce de dentro, da sua decisão de deixar ir o que não te fortalece e abraçar a serenidade de simplesmente estar aqui, agora, em calma. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque existe dentro de você uma decisão firme de mudar, de elevar seu diálogo interno, de construir uma mente mais forte e mais livre. Por isso, vá agora aos comentários e escreva com intenção: hoje começo a reprogramar minha mente. Eu sou estoico. Ao fazer isso, você não só reafirma sua escolha, você começa a reescrever as crenças que te limitaram até hoje. Essa frase não é só um texto, é uma declaração de transformação. E se este vídeo te trouxe valor, curta, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso e inscreva-se no canal para continuarmos fortalecendo juntos a mente todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo estoico.